foi ótimo. Então vamos avançar com o Idálio também, que é o nosso assistente lá de ouvidoria. Na realidade, eu também sou conselheiro ouvidor, né? Então, a minha área de atuação específica atualmente é mais terceiro setor, foco em gestão. Eventualmente a gente vai fazer um débito, um crédito, mas o objetivo é muito maior do que registro contábil. É entender a lógica do segmento, como funciona, para que nós possamos, então, sentar junto do cliente e conversar com ele com segurança daquilo que nós estamos falando. Pasmem, às vezes eu estou encontrando até o colega ali que trabalha com Pedro Genescar, que também é um colega nosso, referência na área jurídica de estatuto, legalização, e há uma distinção entre OCIP, SEBAS, e às vezes o próprio cliente não sabe distinguir o que é forma jurídica do que é qualificação. Então ele insiste comigo que ele é o CIP, quando o CIP é apenas uma qualificação, mas para ele ser qualificado ele tem que ter nascido no RCPJ. Então são coisas assim que às vezes criam ruídos no processo de comunicação, e mais o cliente vai te testar até que ponto você está. Bom, então eu tenho algumas anotações aqui e vou conduzir dessa forma. Quando nós olhamos o título, terceiro setor, marco regulatório e contabilidade, muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos trabalhando com ciência social aplicada. Na realidade são três. Quando eu falo terceiro setor, eu estou falando de macroeconomia, o economês. Quando eu falo marco regulatório, eu estou falando em direito, ou seja, o advocatês. Quando eu falo em contabilidade, eu estou falando em outra ciência social aplicada e na realidade, nesse nosso segmento, todas as três convergem para um ponto que é contribuir para o bem-estar coletivo. É isso que nós queremos, melhorar a qualidade de vida, e nós vamos ver como a contabilidade pode ser um instrumento de resgate da cidadania e, por que não dizer, um dos pilares de sustentação da democracia. Isso a gente vai ver mais na frente. Bom, na realidade, é enxergar essas três dimensões. Depois, o que eu vou fazer não é uma palestra dogmática. Eu vou fazer um depoimento de como eu vivo e como eu vejo o que é o terceiro setor, o que é as relações jurídicas com o terceiro setor e também como a contabilidade se envolve nesse segmento, até para que você saiba analisar um balanço adequadamente, senão você vai misturar recurso público que não pertence a ela com recurso público que tem que ser prestado conta, muitas vezes, quando é fundação, ao próprio Ministério Público, né? Ou ao stockholder, essas coisas assim. Não procurar decorar normas, leis. O que eu vou fazer está aqui. Existe um manual de procedimentos contábeis, que é muito claro, do próprio Conselho Federal de Contabilidade, e é acessível a todos na rede. Então eu vou pegar dois ambientes, um legal, que é a 13.019, e o outro, normas brasileiras de contabilidade, e vou mixar num ambiente só, porque não existe ainda uma publicação definitiva com isso tudo consolidado. Então nós vamos procurar fazer essa consolidação, embora eu saiba que existe o MIROSC, né, Marco Regulatório das Organizações, mas ele não está misturado com contabilidade. Então às vezes é tratado como estrelas isoladas, mas você não entende a constelação. Então nós queremos que saiam daqui, não como entrou, mas modificados em relação a um eventual conhecimento que possam ter agregado ao seu saber. Tranquilo? Então essa é a proposta. E ficou de vir o Marco Dias, que ele é de cooperativa, e às vezes a gente vai fazer uma dinâmica. Por que tem cooperativa social? Por que não tem cooperativa social? Porque como é que vai distinguir um caqui de um tomate? Tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Então vou fazer essa mixagem, e tem uma situação que às vezes nós não nos damos conta, mas isso é fundamental. Está anotado aqui. Nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, que trabalha com a Lei de Acesso à Informação, LAI. E
O artigo 2º dessa lei diz claramente, e isso vocês podem conversar com seus clientes, que aquelas organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que eventualmente recebam recursos públicos têm que abrir o seu portal da transparência, mostrando no seu site aquele recurso recebido pelo poder público. Até porque a Constituição é clara. Artigo 70, quem receber bens e custodiar ou guardar recurso público tem que prestar conta. E o recurso, por estar incubado na iniciativa privada através de entidades sem fim lucrativo, não descaracterizou que ele seja público. Ele é público na medida que ele vai ter que ser utilizado. E como se dá esse vínculo jurídico, aí nós vamos ver aqui. Bom, inicialmente, feitas essas considerações preliminares, eu vou passar a essência desse ambiente chamado terceiro setor. E é um filme da Caritas, muito conhecido, a Caritas brasileira, disseminando material de divulgação que eles pedem. E a Caritas Internacional é uma confederação com 164 organizações humanitárias que atuam em mais de 200 países. Isso é a essência do ambiente do terceiro setor, da Igreja Católica, CNBB, que traduz a solidariedade que nós podemos melhorar a qualidade de vida do ponto de vista coletivo. Vocês já conheciam esse filmezinho? Já viram? Mas eles pedem até para divulgar mesmo, tá? Caritas Brasileira. Essa é a essência do terceiro setor. Mais do que números, é um sentimento que flui. E nós estamos precisando mesmo de solidariedade, não é? Principalmente nesse momento onde temos cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais 3 milhões que desistiram de procurar emprego e mais 5 milhões que estão podendo entrar no mercado e não tem como chegar porque não tem posto de trabalho. Então isso é uma situação que nós temos que reverter e não raro você tem pessoas voltando para a casa dos pais porque perde o emprego. Quer dizer, é uma situação que nós precisamos muito refletir socialmente sobre isso. E nesse ambiente do terceiro setor, nós vamos encontrar uma série de expressões, algumas até em inglês, que é muito usual na reunião que você vai ter com seu cliente. Ele pode ser, por exemplo, aqui um stakeholders, que é a parte interessada, ele pode ser um financiador. Então ele vai precisar de saber de compliance, ele vai querer saber se você está com integridade no anticorrupção, porque agora a anticorrupção não é mais para punir só aquele que pratica a corrupção, mas também a pessoa jurídica que vai ser penalizada com a lei anticorrupção. Então ela vai deixar de produzir, de vender, vai perder cliente, vai quebrar, porque antigamente era só pessoa física. Accountability, que é prestação de conta, fundação, OSCO, CIP, e uma palavra ali, igreja, que muita gente fala igreja. Igreja não assina cheque, não é documento, é um tijolo, é um lugar que você ajoelha e reza. O nome técnico no Código Civil chama organização religiosa. Então ela pode ser centro, pode ser catedral ou capela, mas nós nos acostumamos a falar de igreja. Aí na realidade, terceiro setor. Por que terceiro setor? Qual é o quarto, qual é o segundo, tem quinto? Então nós temos que entender a lógica que permeia esse ambiente. Então, essas palavras nós vamos ter que nos familiarizar quando formos mesmo para a prática, né? Para estar na rua trabalhando com a pessoa jurídica. Bom, então tá lá. Eu vou usar a metodologia dedutiva. Eu venho
do geral para o particular. Então nós vamos integrar o terceiro setor economia com o direito e aplicar na contabilidade. Então poucas pessoas que não são do segmento contábil não conhecem esses ideogramas. Aqui está representado um balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido, e aqui na forma bilateral uma DRE, devedores e credores, poderia ser um razonete. Então se você não sabe, o cliente não sabe, a base que nos conduz à racionalidade de efetuar os registros contábeis vai ser um ruído no processo de comunicação. Então procure entrar na linguagem dele, tá? Porque ele não, sem formação contábil, ele vai ter dificuldade para distinguir o aspecto financeiro do aspecto econômico, não é? O que é ativo circulante, o que é receita, o que não é recebimento, não é receita, enfim. Então eu vou usar, e nós aqui devemos ter sempre em mente um pensamento gerencial. Nós vamos privilegiar a eficiência, a eficácia e a excelência na foco em gestão. Claro, vamos fazer uma ou outra registro contábil. Mas o novo marco regulatório, primeiro, é a Lei 13.019, tá? E essa Lei 13.019, que é chamado de marco regulatório da OSC, Organização da Sociedade Civil, porque antes, desde 1999, quando tinha a OCIP, que era considerada, era a Dona Ruth Cardoso, era aquela comunidade solidária, então isso durou 2 anos, antigamente chamava certificado de filantropia, então entenderam que não é mais filantropia, é beneficente, porque ser beneficente não é a mesma coisa que ser filantrópico. Você pode prestar o bem e receber alguma coisa pelo bem, por isso que chama beneficente. Já o filantrópico você não podia, você tinha que dar sem nenhuma contrapartida. Aí, bom, eram ministérios diferentes e tal. Então, agora, esse marco regulatório, ele também casa com a NBC 2002, abre parênteses R1, que é a revisão, que é especificamente dos procedimentos de contabilidade aplicado a entidades sem fim lucrativo. Mas o que é sem fim lucrativo? Nós ainda não definimos. Então como é que nós vamos saber se ela é sem fins lucrativos ou não? Só pela forma jurídica? Não, contabilmente o que é isso? Então nós vamos discutir isso. Então a convergência desde 2010, isso é importante lembrar, nós estamos no mundo da IFRS, porque até então nós tínhamos IFRS, depois CPC, aquele Comitê de Pronunciamentos Contábeis, se lembra? Então ninguém falava em NBC, que é a Norma Brasileira de Contabilidade. Aí quando chegou em 2010, que foi criado então a convergência, e hoje o Conselho Federal de Contabilidade é o órgão legal para editar as normas de contabilidade. Quando veio aquela lei Jabuti, que é uma lei que Jabuti não sobe árvore, mas estava lá porque alguém colocou. Então é no artigo 76 da lei de 2010 que você vai ver misturado lá com PIS, COFINS, aí aparece lá com o exame de suficiência. Então hoje ninguém é mais contabilista, nós somos profissionais de contabilidade. Então essas coisas todas é importante nós sabermos, tá? Bom, feitas essas considerações, nós não podemos abdicar da hierarquia das leis. Então, a nossa lei maior, que é o artigo 37 da Constituição, que nos interessa, que fala do direito de acesso à informação, à ouvidoria pública, né? Então nós temos que, acima do Código Civil, nós temos a Constituição. Mas eu entro no Código Civil porque é a segunda lei mais importante do país, após a Constituição, porque é ela que regula a vida na sociedade, nós estamos subordinados a ela. E aí você vai ver que além do Código Civil, nós vamos abrir algumas coisas, tem a MR, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é aquelas leis que eu mostrei aqui, as 13.019, e também as normas brasileiras de contabilidade, que aqui foram citadas, ninguém vai querer decorar. Você vai procurar e vai interagir e tal. Bom, e acesso à informação é a Lei 12.527, o artigo 2º, que diz que quem é ONG, entre aspas, que receba recurso público, tem que ter no portal da transparência, tá? E aí tem os procedimentos. Bom,
diz a Constituição Federal de 10.406, né? Código Civil, né? Então, que você pode ter dois tipos de pessoa. De um lado direito, nós temos ali a pessoa jurídica, onde tem um ato constitutivo, e esse ato constitutivo, na minha visão, deve ser restrito ao advogado por conta da Lei 8.906/84, que é o Estatuto da OAB. Ele que se responsabilize pela forma e pelo conteúdo. Não é para o profissional da contabilidade, pode participar, pode, mas não é responsabilidade nossa a elaboração do Estatuto. Mas quando é que você pode participar na elaboração do Estatuto? Naquelas cláusulas, naqueles itens que tratam da elaboração do plano de contas, fontes de financiamento, de onde vem a receita, doação, legado, etc. Aí ele também não assina o balanço. Então está ali o colega que é contador, que tem um escritório com o Pedro Genescar, que é o nosso parceiro, então separa o que é trabalho de advogado e o que não é trabalho de advogado. Eu estou trabalhando aqui, o Idálio está ali, não me deixa, com ouvidoria. E nós recebemos manifestações. Manifestação é a palavra que nós usamos para indicar algum usuário do sistema que queira manter contato conosco. E essa manifestação é classificada em reclamação, denúncia, elogio. E a gente não pode perguntar por que ele está querendo aquilo. A lei não permite. Mas às vezes olha o risco. Vem uma solicitação, pedido de solicitação, perguntando o que o Conselho Regional acha dele pagar o MEI dentro do prazo, ou não pagar, ultrapassar, se ele vai pagar com multa ou sem multa. Aí olha o risco da responsabilidade do Conselho Regional dar a ele uma resposta que não é nossa, é da Receita Federal, é da Fazenda, mas ele quer que o Conselho responda para ele. Mas não é competência nossa, o Conselho é uma autarquia, é um órgão da administração indireta. Então, o risco é nós darmos uma informação, depois ele deixar de pagar, por indicação do Conselho, vai querer atribuir a responsabilidade à autarquia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e com o Estatuto não é diferente. Então, temos que ter muito cuidado. Pessoa jurídica, o contrato, o acordo de vontades, não é? Lembrar que a pessoa natural é importante para o processo, porque ela pode ser um doador de algum bem para ajudar na organização, e a doação tem que ser feita mediante um contrato de doação, porque eu não sou obrigado a aceitar, não é? E agora é um pouco de experiência. Eu morava em Copacabana, nascido e criado ali. E ali tem algumas comunidades. Hoje Copacabana é um corredor. De um lado é o Oceano Atlântico, do outro lado é Mata Atlântica. Então você passa, nem guarda-chuva atualmente, o negócio está complicado lá. Mas um garoto fez uma doação, uma familiar dele fez uma doação para a comunidade lá de Copacabana. E ele teve um acidente e montou, a família dele, foi a família, montou a mãe ou a tia, montou um hospital, um mini hospital no quarto dela, para botar aquele negócio de tração, enquanto ficasse. Aí comprou aquelas mesas de hospital, a cama de hospital, e aí se recuperou. E foram passar uns 20 dias aí numa cidade, em qualquer lugar, e quando voltaram, abriram o quarto, cadê as coisas que estavam aqui? E a empregada falou, não, o rapaz, que é o filho, o neto, fez uma doação lá para a comunidade. Eu falei, não quero doação. Aí foi um bafafá danado, porque foi na Polícia Federal, a polícia ali no 13º tem uma delegacia em Copacabana, dizer, quem te doou isso? Aí tiveram que ir lá retirar a coisa, porque não tinha nenhum vínculo, o garoto estava comprometido com algumas questões lá deles, e ele quis pagar o que estava devendo dessa forma. Então, tem que ter sempre o termo de doação. Tá? E eu não sou obrigado a aceitar o que eu não quero. Se preferencialmente dizer a origem daquilo que eu estou doando. Isso é importante. Aqui, ele também pode ser o voluntário, que é a Lei 9.608, é a Lei do Serviço Voluntário. Então, ele pode prestar serviço na forma de doação do serviço voluntário, mas é bom ele firmar esse vínculo para depois não correr o risco de, na Justiça do Trabalho, ele dizer que trabalhou, era empregado e tal.
Então, ou você estaria respaldado com esse documento legal, que é o vínculo jurídico, né, entre o voluntário que vai prestar serviço e o Conselho Federal de Contabilidade recomenda que, para ser voluntário, contabilizar. Você vai contabilizar quanto eu estou pagando ao voluntário, quanto eu pagaria alguém para fazer aquele serviço que ele está fazendo sem remuneração para mim. Então tem um valor econômico, mas você não vai ter desembolso financeiro. Tá? Então você vai contabilizar a receita do serviço voluntário. Tá? E vai ao mesmo tempo, bom, a gente vê mais na frente, debitar como se fosse despesa do serviço. Então no resultado econômico o reflexo vai ser zero, mas você demonstrou, evidenciou a composição desse resultado econômico. Bom, então ele é acionista, ele também pode ser acionista, e é importante que ele, sendo acionista de uma sociedade empresária, empreendedor empresário, ele pode contribuir também com o seu imposto de renda. Tem criança, do adolescente, do idoso. Então compete a nós, profissionais de contabilidade, até indicar, apontar caminhos como ele pode fazer transferência do imposto de renda a pagar para os fundos de apoio à criança e adolescente. Então são considerações assim interessantes que a gente tem que agora, está claro até aqui? Estamos trocando informações, não é? Depoimento, às vezes. Se tiver alguma história, conta também, que é interessante, intercâmbio técnico profissional. Então, veja, as organizações formais, elas estão separadas no Código Civil em dois grandes ambientes, o ambiente do direito público e o ambiente do direito privado. Então, a rigor, eu tenho no lado esquerdo do direito público as organizações governamentais, e do lado direito, do direito privado, eu teria então as organizações não governamentais. Só que quando nós falamos ONG, não é isso que nós queremos dizer, porque parece que nós estamos nos referindo apenas às entidades. Mas na realidade o Código Civil está muito claro para esse tipo de distinção. E tanto a empresa, você tem empreendedorismo empresarial e você tem agora o empreendedorismo social. A entidade é um ente detentor de um patrimônio. Aqui também tem patrimônio na empresa e aqui também tem patrimônio no Estado. Então você tem contabilidade pública, societária e das entidades sem fins lucrativos. Então são áreas de especialização. Até agora, acho que semana passada, comemoramos o Dia do Servidor Público, não foi? Ele está aqui. Foi dia 28, não foi, conselheiro? Dia 28, né? Você tem o dia do voluntário, né? Então, veja, esse ambiente, o que eu quero dizer? Agora, eu estou fungando por causa da... Agora, eu queria que prestasse atenção. Eu não vou fazer nada ideológico, vou fazer do ponto de vista pragmático, tá? Mas tem algumas questões ali que a gente tem que ver o que está oculto. Tranquilo? Não é dogma, mas é a minha visão. Não precisa ser necessariamente a sua. Então veja só. O mundo empresarial vende, recebe dinheiro. Uma parcela desse dinheiro que ele recebe, ele deve recolher na forma de tributo para o Estado. Até aqui está tranquilo? Então, o Estado, com a arrecadação do tributo do mundo não estatal, pode destinar uma parcela desse recurso para executar projetos nas entidades sem fins lucrativos. Ele pode voluntariamente. Está claro? Aí tem algumas regras que nós vamos ver na frente, chamamento, termo de parceria, cooperação. Agora, se eu faço um lobby, que essa empresa, ao invés de me passar dinheiro para o Estado, ela pode reter uma parcela daquele lucro real e destinar diretamente para o terceiro setor, esse dinheiro que deveria vir pelo Estado para ir para o terceiro setor, está indo diretamente do setor empresarial. Concorda até aqui? Então veja,
Quem está deixando de receber aquela parcela que deveria ser o Estado, é o Estado. Então não é a sociedade empresária que está distribuindo. É o imposto que você deixou de pagar, que eu estou recolhendo e eu vou distribuir para quem eu escolher. E aí já começa os problemas. Por quê? Você tem aqui entidades sem fins lucrativos que trabalham em causas, combate ao desmatamento, fitoterápicos, alimentos modificados geneticamente, até perfumes. Tem algumas empresas que fazem perfume, né? E muitas vezes esses perfumes vêm do meio ambiente, porque tem que pegar folhas, sementes, seja lá, fazer alguma essência e tal. Então, eles combatem essas visões de que o lucro tem que existir a qualquer maneira. E ora, se ele vai para a imprensa, começa a criticar a empresa, juros são abusivos, aí começa a incomodar, então pega um setor bancário, abre uma fundação, bota ali. E ora, dificilmente o banco A, que abriu a fundação para combater a ideológica, vai transferir dinheiro para o concorrente dele, que é o banco B. Está percebendo? Isso nós temos que entender e saber que acontece isso. Por quê? O mesmo dirigente, conselho de administração daqui, também é o dirigente estatutário daquela ali que recebe recursos da iniciativa privada. E vão fazer lobbies junto ao Congresso, junto à Câmara de Vereadores, para obter benefícios tributários, isenção. Mas, na realidade, quem está transferindo o dinheiro para uma fundação do Banco A é você, sou eu, é ele, que aquele dinheiro é o imposto de nós. E aí, qual é o melhor veneno para matar a cobra? É o veneno da própria cobra. Então vai cooptando ou minando o ambiente do terceiro setor, cuja essência é aquela que eu falei, muito mais humanitária, tá entendendo? Mas não precisa concordar, é só uma visão que amplia a nossa... mas eu quero lucro, ótimo. Tá, e o Estado, então, vai... com o dinheiro continua sempre público. Olha só, cadê o dinheiro do Estado? Está ali, foi para lá. Esse é aquela transferência voluntária, porque tem algumas que são vinculadas, né, conselheiro? Essa é aquela transferência voluntária que não como carimbada, né? Então ele pode identificar uma entidade através de chamamento público e tal. E também, olha lá, vai o da empresa. Todos dois deveriam vir do tributo, e é isso que acontece na prática. Tá claro? Tá? Bom, se é bom ou se é ruim, não sei, mas é assim que a banda toca. A ideológica e a pragmática. Quando eu falo entidade, né, eu agora vou querer dizer o que tem dentro dessa entidade, dentro dessa empresa e dentro desse administração pública. Observa que eu já fiz a transposição das organizações descritas no Código Civil para ambiente sociopolítico-econômico de atuação. Isso é macroeconomia. Como o dinheiro vai se deslocar aqui dentro, não é? Até chegar a uma unidade, que a menor de todas é a família, e como esse dinheiro vai circular aqui dentro. Então eu tenho a macroeconomia e eu tenho a microeconomia, quando eu pego uma unidade econômica. E aí eu vou dizer que o ambiente sociopolítico, eu vou chamar o Estado de primeiro setor, empresarial, governamental, isso é irrelevante, é importante saber que... E no direito privado, eu vou ter o empreendedorismo empresarial, societário, que deseja auferir resultado positivo, que nesse segmento eu vou chamar lucro.
E nós vamos entender que o cooperativismo é o associativismo. O associativismo, cooperativismo, sindicalismo são reuniões de pessoas que têm algum objetivo comum. E você vê que o legislador colocou no segundo setor cooperativa e também no terceiro setor cooperativa. Qual é a diferença de uma e de outra? Isso nós vamos ter que entender. Bom, aqui no primeiro setor, eu selecionei aqui empresa pública, administração direta e indireta, inclusive o Conselho de Contabilidade, que é uma autarquia. Alguém aqui é da administração pública? Alguém trabalha com administração pública? Ou todos são da iniciativa privada? Então, se ninguém se manifestou, não tem nenhum servidor público aqui, né? Quem tem? Tem ela. Engraçado, é interessante. Raras vezes uma plateia como essa não tem um servidor público. Agora eu pergunto, tem algum empreendedor empresarial? Tem, né? Tá? Comércio, indústria, seja qualquer coisa. Então, sociedade de economia mista. Eu trabalhei na Infraero, que é uma empresa que administra aeroportos. Eu trabalhei no Serpro. Eu tive escritório de contabilidade. Eu já fui de sindicato. Tá? Hoje eu estou como conselheiro aqui no CRC. Bom, então, essas sociedades são limitadas, sociedade por ações, do direito, né, no direito privado, empreendedorismo empresarial. E aqui nós temos o terceiro setor, que é o empreendedorismo social. E nós poderíamos entrar mais num quarto setor aqui, porque ele movimenta a economia, mas não está dentro do universo da organização formal. Mas ele é muito atuante aqui no Brasil. Seria o quarto setor. Qual é esse quarto setor? Esse quarto setor, não se meta com ele, não vá prestar serviço para ele, porque é um setor que está à margem da lei. E está à margem da lei, mas mantém organizações formais para, na forma de empresa, ou associações de comunidades que só vai ser presidente quem ele deixar. E muitas vezes até elege gente que está no Estado, seja na forma de parlamentar, seja na forma de... Então esse quarto setor é muito atuante. E aí que entra a conformidade, aquela palavra que a gente viu lá, due diligence. Você tem que saber com quem você vai se meter. Por quê? Existe a contabilidade aqui, existe a contabilidade aqui, existe a contabilidade ali. Se você é um hotel, se você hospeda coisas podres, seu hotel vai ser uma podridão. Então, compete a nós selecionarmos com quem nós vamos nos meter. Isso para mim está muito pacificado isso. Você não pode, porque todos vão querer você. Às vezes até pagando o dobro, o triplo. Mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Bom, no nosso caso específico, a associação, né, fundação privada, porque você pode ter fundação pública, organização religiosa, partido político e cooperativa. Eu estou deixando a cooperativa assim para avançar com ela um pouco mais na frente. Mas está duplicada ali? Não, não está. Tem que saber uma distinção entre uma e outra. Eu sei o que é uma associação, eu sei o que é uma fundação, eu sei o que é uma organização religiosa, eu sei o que é uma cooperativa do terceiro setor, mas partido político, para dizer a verdade, eu até hoje eu não sei, porque eu estou com 70 anos, mas foi muito difícil. Agora estão dizendo que de 35 só vai para 15, que nem adquiriram, quer dizer, não podia nem existir, né? Só para pegar tempo de fundo partidário, essas coisas. Então vai ter que mudar isso, está mudando. Bom, então, veja, algumas organizações daqui, elas são autossustentáveis, outras são Estado dependente, porque se ela não receber o recurso do público,
ela não vai se manter para executar o projeto. E com relação à organização religiosa, eu tenho aqui um dado interessante. A Lei 10.825 não precisa se preocupar, só estou citando porque está aqui. Eu também trabalho com a cola, eu peguei uma colinha aqui porque eu não vou decorar isso, eu quero saber onde está para ir buscar, né? 10.800 alterou o artigo 44 do Código Civil. Transformação de associação em organização religiosa, ou seja, ela começa como associação, depois o genescar lá, que é o advogado, vai fazer a transformação estatutária e tal. A assessoria jurídica indica alterar o estatuto. Vê tal. A CF diz que templos de qualquer culto estariam isentos, imunes, né? Enquanto ele praticar culto. Agora, se você tem um culto para praticar estacionamento de carro, é uma atividade que não é para... Você não reza dentro do carro, né? Então, top 5, conforme dados do Centro Demográfico, olha só como é importante. A maior religião no Brasil era a católica, 124 milhões, com 65%, ela já teve 90%. Atualmente a evangélica avançou, está com 42 milhões e a tendência é crescer mais, né? Espírita com 4 milhões, Testemunha de Jeová, 1,5 milhão, Umbanda, e aquelas outras, budismo, candomblé, novas religiões orientais, judaísmo, etc. São todas organizações religiosas, aí entra a briga. É seita ou é organização religiosa? Então, aonde você vai tratar juridicamente, como é que vai ser a prebenda, né? Que é aquele dinheiro que o dízimo, né? É o dízimo e tal, enfim. É contabilizado. Normalmente, na igreja, quando você faz a arrecadação dos fiéis, é sempre bom ir 2 coroinhas na abrir a caixa. Então, às vezes vem até, terço, vem joiazinha, vem dinheiro e tal, e sempre é bom 2. Abre, conta, leva lá para o fundo da sacristia, vê quanto entrou, quanto não entrou, faz o diário de caixa da missa das 8, pronto. Um sozinho não é recomendável em lugar nenhum, né? Quando eu recebia, eu ia chegar de manhã na auditoria, faz a contagem do caixa, abre cofre e tal, mas se o tesoureiro falar, eu quero ir no banheiro, opa, fecha tudo, vamos junto. Não é junto pro banheiro, mas vamos sair da... Não, porque atualmente, questão de XX, XY, não sabe se é gênero. Bom, não, tá entendendo? É princípio de auditoria, tá? Para não ter risco e tal. Isso aí tem que ter mais cuidado. E isso é tão verdade que já há quem diga que essa questão já tem até a bioética. A bioética, o cara já nasce com tendências à falcatrua, né? A minha neta, coitada, tem 6 anos, pega aquele negócio e pô, eu sou esperto. Falei, minha filha, eu tô com 70, você não sabe nem se vai chegar aos 10, 15, eu cheguei aos 70. Quando você chegar aos 70, manda uma carta pro vovô lá no além e diz, vovô, eu sou esperto. Porque eles já nascem, eles são muito sabidos. Eles são muito sabidos, tá? Tem que tomar cuidado. Bom, feitas essas considerações, vamos avançar especificamente aqui. Me interessa aqui, porque terceiro setor. Então nós fizemos a contextualização e eu vou para o terceiro setor. No terceiro setor, nós temos algumas organizações de cunho social restrito e outras que atendem o princípio da universalização do serviço que prestam benefício de toda a sociedade. Uma de cunho social restrito é uma que tem na pracinha ali em Botafogo, onde os coroas se reúnem para jogar dama. Legítimo. Ele é de cunho social restrito. Bota lá os vovozinhos, inclusive eu vou lá. Aí a gente joga, bota o tabuleiro, brinca e tal. O que tem, né? É bom. Mas você tem outras que a minha mulher participa, que é de prevenção de câncer da mama, onde o serviço que ela presta tem uma utilidade muito mais universal na hora de você pensar na utilização do dinheiro público, não é? Do que a dos coroas, né? Então, eu tenho que entender essa universalização do serviço
e de cunho social restrito, é do terceiro setor e tal, mas não é a essência do serviço público para todos, tá? Então você pode ter secretaria de serviço social, então tem aquela academia da terceira idade, não tem aquele negócio da academia. Então você pode ter na tua associação um projeto para aquilo, entendeu? Porque é melhor um velhinho saudável do que um velhinho pedindo remédio no hospital público que não vai ter. Porque se a população não for saudável, vai custar mais caro do que você ter uma população saudável. Tá? Então eu tenho que saber isso na hora de distribuir o dinheiro público, como nós vamos ver mais na frente. Agora, olha a palavra entidade, é um ente aqui detentor de um patrimônio, uma organização. Se eu tiver lá no meu centro, começar a falar entidade, bater um tambor, cantar para subir é outra coisa. Mas aqui eu tenho que saber o que é entidade, contabilmente, é um ente detentor de um patrimônio. Então eu vou ter que, a contabilidade, trabalhar em cima desse. Bom, o que é resultado econômico? Por que ela se chama sem fins lucrativos? Eu estou vendo que o público também tem estudante, tá? Então aquele que já sabe tudo tem um pouquinho de paciência, mas tem gente que eu tenho que contemplar todos os níveis. Então, como você está vendo, no empreendedorismo empresarial, balanço patrimonial e DRE. E no terceiro setor, balanço patrimonial e DRE. No segundo setor, o resultado econômico apurado nas atividades se incorporam ao patrimônio líquido e você coloca em dividendos a pagar e é apropriado individualmente pelos donos do capital. Ou seja, a destinação que eu vou dar ao resultado positivo, apropriado por alguém, que é o dono do capital, eu vou chamar de lucro. Se esse resultado econômico positivo for, mas não pode ser apropriado por ninguém, porque ele é sem fins lucrativos, eu vou chamar de superávit. Se negativo for, eu vou chamar de déficit. E por que a cooperativa ora está aqui e ora está ali? Porque a cooperativa tradicional, nós vamos ver, é 5.741, as sobras eventualmente existentes pelos cooperativados podem ser apropriadas por eles se for positiva. Se não for positiva, chama-se sobras. E aí então o legislador, no Código Civil, incluiu a sociedade cooperativa tradicional no mundo do lucro, aliás, da sobra, da apropriação. Enquanto que a cooperativa social, advocacy, que a gente viu aquelas palavras, ele não pode ser apropriado. Inclusive uma outra lei. Então ele tem que reverter integralmente, por exemplo, egresso do sistema penitenciário. Ele tem que se ressocializar. Então as famílias dessas pessoas que estão em situação de risco se reúnem na forma de cooperativas e procuram então dar condições de reinserção no mercado, essas coisas. Então o resultado positivo dessas cooperativas sociais não pode ser apropriado por ninguém. O legislador classificou aqui, mas eu não quero, por que eu faço? Porque a lei diz assim, é lei. Então eu tenho que saber distinguir, tá? E agora, para acabar essa parte de âncora, né, nós vamos verificar um pouco de contabilidade, que quando nós formos ler os vínculos jurídicos que vem mais na frente, se eu não entender isso, eu não vou saber o que está escrito. E se o advogado, se ele não tem essa formação, ele não vai saber o que está escrito também lá, né? Então, é um intercâmbio que nós temos que fazer. Então, você veja a diferença que tem entre captar e gerar recursos. E eu chamaria atenção que a NBC 7 está aqui, que fala do sistema de compensação, que alguém já resolveu caducar 500 anos atrás, quando era a 6.404, não sei se alguém trabalhou com a 6.404, que era a societária, né, Lula? Aí. Então, veja, quando eu vou captar recursos públicos,
para executar projetos em nome do poder público, eu sou um canguru que eu vou incubar esse recebimento e esse pagamento no ativo e no passivo. Isso não é receita. Eu estou recebendo, através de um vínculo jurídico, um recurso público e para executar, em nome do poder público, aquele projeto que ele me autorizou. O que acontece? Eu debito um banco específico, depois eu até cito aqui, porque seria interessante ler, tem um capítulo específico, até o pessoal do marco regulatório falou que não precisava colocar isso na lei, mas colocaram para ficar claro. Tá? Depois eu vou citar aqui para vocês. Então, me lembra, tá, Idália, para eu citar qual é o artigo. Artigo 35. Captar recurso, receber e pagar não é a mesma coisa que receita e despesa. Eu tenho que saber distinguir o que é econômico e o que é financeiro em termos de contabilidade. E aqui mora um grande perigo que nós gostaríamos de chamar a atenção para quem é de gestão de entidades desse segmento, terceiro setor. Por exemplo, quando você cria um vínculo jurídico, você pode ter um valor de R$1 milhão para executar um projeto. Esse valor de R$1 milhão, ele não entra no teu financeiro. Você não recebeu, você criou o vínculo. Mas você tem que mostrar em algum lugar que você já tem um vínculo jurídico com aquilo. Então você pode colocar em compensação ativa e compensação passiva. Não recebeu dinheiro, mas já está comprometido com o recebimento. E se eventualmente você vai receber uma parcela desse R$1 milhão que você demonstrou aqui, no balanço, você então vai colocar, por exemplo, 5 parcelas de 200 mil. Então você vai colocar um banco específico, isso tudo aqui, eu sugiro as contas, né, quando baixar no conselho mesmo. O plano de contas aqui é muito interessante. Então você debita a conta banco e credita passivo, obrigação de fazer. Não foi para resultado, mas foi um recebimento, mas não é receita, tá? E aí, quando você começa a pagar a parcela, você está com 1 milhão aqui e 200 no circulante. Quando você começa a executar e pagar o projeto, não é? Você vai creditar o seu banco e debitar uma conta retificadora ou redutora do próprio passivo que você creditou. Então você vai ter 2 contas no passivo, uma credora e uma redutora, do mesmo projeto. Tá claro? Então o saldo no grupo, o saldo que você vai ter aqui vai ser igual ao saldo devedor do banco. Tá claro? Não pode misturar isso com os outros circulantes dela. Porque, tá claro, se você misturar aquilo que não é de projeto público com a geração de receita e despesa dela, quando você começar a fazer as suas análises de liquidez corrente, grau de endividamento, você vai estar com valores aqui no ativo circulante que não correspondem à realidade dela, porque aquele dinheiro não é teu. Então tem que tomar muito cuidado. Então você vai fazer uma análise financeira com o recurso público e uma análise financeira sem o recurso público. Grau de endividamento, liquidez corrente, não tem aqueles negativos sobre passivo e tal. Então isso é um detalhe que tem que tomar cuidado. Bom, e aí, quando eu pago, eu já baixo o compensado? Não. Você só vai baixar o compensado quando você obtiver a aprovação do financiador na prestação de contas que você fez. Porque enquanto ele não te der o ok, você continua com a obrigação potencial. Porque se você, olha só, estou com um caso desse aqui, você está querendo a segunda parcela sem prestar conta da primeira. E aí? Né? Então, a gente está dizendo o seguinte, não, presta conta. Ah, mas nunca foi, não. Então não vai ter a segunda. Olha os compromissos que alguém assumiu com o terceiro, não é? Para executar o projeto. Então, você só baixa no compensado quando alguém disser, ok, concordo com a tua prestação de contas. Senão você vai ter que procurar dinheiro em algum lugar, o dinheiro é público, né? E as consequências da utilização do dinheiro público indevidamente talvez não sejam muito, às vezes até tem que alienar patrimônio pessoal, não tem não.
quando eu tenho que pagar ou não. Se não pagar, pode interferir. Cada caso é um caso, mas pode chegar a esse extremo? Pode. Então, eu tenho que dizer. Paralelamente a isso, nada impede que eu tenha, por exemplo, uma geração de receita. Eu boto todo dia da criança uma quermesse lá, eu recebo uma doação voluntária de alguém para executar meu projeto. Né? Não tem problema, aí é receita de doação. Aí eu pago minha conta da luz, meu custeio, meu dia a dia. Tá? Só que esse resultado econômico que vai se incorporar ao patrimônio líquido não contempla esse valor financeiro. Tá claro? Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá? Quando receber o balanço e tal, para não misturar as estações. O serviço voluntário, você também pode creditar a receita de serviço voluntário e debitar o valor correspondente, não é? Alguns que eu conheço fazem crédito do serviço voluntário no passivo, mas não vai pagar nunca aquilo. E debita a despesa de pessoal, como se fosse a folha de pagamento, apropriando a folha de pagamento normalmente. Só que depois você faz ao mesmo tempo a baixa no salário a pagar ou do voluntário, já que você não vai pagar, zerou e transfere para lá. Então vai ficar um crédito e um débito que vai ser nihil, nada no resultado econômico, apenas para evidenciar que você teve, por exemplo, um valor significativo, evidenciou a composição do resultado. E se alguém quiser fazer alguma política pública, vai dizer para você: mas meu amigo, você tem 5.000 voluntários, né, no Brasil inteiro, o outro coitadinho tem só 10 voluntários, então talvez ele tenha mais necessidade de receber o recurso público do que você. Você tem uma força de trabalho que o outro não tem. Então são informações que podem levar a uma decisão. Isso repito, gestão, né? Bom, se você tem uma visão estratégica, o mercado consumidor, qualquer que seja, é humano. Ainda que você queira tratar a tartaruga marinha, a ararinha azul, o mico-leão dourado, você está preservando o meio ambiente para beneficiar o humano. Concorda? Então tudo que nós fazemos é em benefício do humano. Agora, claro, eu tenho um cachorro que parece um rato, um negócio desse tamanho, da minha neta, ela adora. Mas ela tem um afeto pelo cachorro. Mas tudo que nós estamos fazendo pelo cachorro é para satisfazer o humano que é ela. É o sentimento dela. Tartaruga, está até mostrando ontem, acho que foi numa televisão, 90% das aves aqui da Baía de Guanabara estão comendo plástico. Antigamente era 5%. Então está tendo a espécie está sendo dizimada pela poluição que nós humanos estamos fazendo. Então o consumidor sempre será, pode ser educação, saúde e tal. Quem é o concorrente? É a própria OSC, Organização da Sociedade Civil, que liga lá para casa pedindo dinheiro, uma contribuição R$100. Talvez você já tenha até recebido ligações em casa mesmo, né, dizendo que eu sou da criança e tal, pedindo contribuição. Às vezes eu recebo até envelopes. Minha mulher gosta de dar essa contribuição, ela sempre dá. E o mercado fornecedor é aquele que vai dar, concorrente é quem vai disputar comigo o dinheiro que esse mercado fornecedor vai dar. Esse mercado fornecedor pode ser público ou privado. Como nós já falamos, aquela situação do banco A para o banco B, neste caso, negócio de farinha e tal, alimentos, tá? Bom, e aí, como é que essa parceria se dá entre o primeiro setor e o terceiro setor? Através de vínculos jurídicos que deverão ser assistidos preferencialmente com um advogado. E um advogado especializado nesse segmento. Tá? E esse termo vai discriminar todas as verbas que a OSC vai receber,
E eu não estou trabalhando agora com o segundo setor, estou me referindo especificamente à transferência do poder público através desses vínculos. E eu tenho que saber distinguir um de outro, porque, inclusive, repercute na contabilização. Por quê? Tem vínculo jurídico ali que tem repasse financeiro e tem vínculo jurídico que não tem repasse financeiro. Disponibilização de bens comodato para você usar, etc. Tá? Então eu tenho que conhecer e o termo de atuação em rede. Bom, agora, para nós podermos trabalhar nesse segmento, e você vai ver agora é importante de você saber contabilidade, eu tenho essas definições, ou seja, como eu vou descrever cada um desses elementos de modo que eu torne diferenciado dos demais. Eu tenho que saber o que é uma OSC, que é organização, eu tenho que saber o que é administração pública. Aqui agora, todos saberiam nesse momento distinguir quem é 4, 5 e 6, quem não é da área pública. Então você, quando vai se relacionar com a outra parte, quem é o administrador, quem é o gestor e quem é o dirigente. Se você não souber distinguir, você já pode bater na porta de um querendo falar com o outro. Então eu tenho que saber claramente essa distinção. Termo de colaboração, o que distingue um do outro, bens remanescentes, prestação de conta. Então nós vamos ver rapidamente algumas questões que envolvem a contabilidade dentro dessas definições. Eu já não estou conceituando, eu estou definindo, tá? Descrevendo as características de um elemento de modo que o torne diferenciado do outro. Conceituar não. É como eu vou representar pelo pensamento um objeto ausente. Todo mundo ali senta, aqui é a cadeira ali, mas a cadeira não é a mesma coisa da poltrona, não é a mesma coisa do banco, mas é tudo para sentar. Então uma coisa é conceitual, outra coisa é definir. Então vamos lá. Primeira coisa, só você contador que sabe ler isso. Isso está no balanço patrimonial, ele chama de patrimônio social. Onde é que eu acho o patrimônio social no balanço? Ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Então isso está lá. E aqui, ó, como é que eu vou ler? Ó, superávit ou déficit? Ele não fala em lucro ou prejuízo. A expressão que ele usa é essa, patrimônio social. Né? Aqui você pode ter um fundo patrimonial, aquele que o sujeito deixa um dinheiro lá, você não mexe, mas vai ter que gerir aquilo para criar resultados, para poder reverter. E você não vende o fundo ele ali é para gerar. Agora, olha só que interessante. Associações e fundações. Não distribuir excedentes operacionais. Ora, se você não sabe o que é uma DRE, você está cego, você não está sabendo o que está lendo ali. Porque são os vários estágios da demonstração do resultado. Lucro bruto, lucro líquido, lucro... Então, distribuir excedentes operacionais. Então estão ali os excedentes operacionais. Líquido, bruto, né, até o próprio superávit, de forma imediata, não pode ser apropriado por ninguém. Então isso eu tenho que saber, conselheiro. Tá tranquilo? Tá meio cansado? Tá cansativo? Tá dando para avançar um pouquinho? Tem alguma informação útil aqui que a gente está intercambiando? Né? Isso é muito importante. Aqui, cooperativa social, é essa lei 9.000 de 99. E a sociedade cooperativa, olha que loucura. Você está vendo, isso aqui é diferente. Essa sociedade cooperativa é aquela que pode apropriar as sobras. Está no direito da empresa, pelo legislador do Código Civil. Essa aqui não. Essa aqui já está no terceiro setor. Já está na OSC. Ele não pode se apropriar. Ele chama de cooperativa social ou a gente está chamando de cooperativa tradicional. A igreja. A igreja? Não é igreja. É organização religiosa. Então, atividade ou projeto de interesse público distinta da religiosa. Você tem, por exemplo, uma organização religiosa, acho que é aqui na Tijuca, que ele mantém uma casa de idosos e ele faz fraldão. E a produção dele é super excedente, ele vende. Ele tem uma atividade industrial. Aliás, uma produção, ele faz um produto.
e gera receita para ele, entendeu? Então, ele vende. Atividade não. Atividade, eu posso fazer uma atividade recreativa, uma atividade física, uma atividade temporária. Então, tem que saber distinguir quando eu faço um produto através do projeto ou quando eu faço apenas assistências, atividades assistenciais. Organização religiosa. Mas o que eu tenho que fazer aqui é separar o que é ajoelhar e rezar e o que é a produção que ele está tendo dentro da organização religiosa. Diga, André, alguma novidade? Já está na hora? Que horror, nem prestei atenção. Que horas são? Não tem? Hã? Já tem 1 hora que a gente está aqui? Nossa. Hã? Quer água? Ah, vou beber. Mas está tranquilo? Tá, que eu nem percebi. Mas é que eu tenho que ir porque o meu cachorro tá me chamando. O Tarzan, meu cachorro é o Tarzan. Porque eu às vezes eu fico de mal com a mulher, né? Todo mundo tem mulher, né? Aí, não, é verdade, é. E o Tarzan é o cachorro da minha neta, mas minha neta... Aí o Tarzan fica assim, nós ficamos vendo televisão, aí a gente tá de mal, eu e a mulher. Aí o Tarzan tá ali, olha pra gente. Aí eu falo, Tarzan, tá frio, né? Aí a mulher olha pro Tarzan, Tarzan, vai fechar a janela, porque ela tá falando... Então, o Tarzan tem uma grande função social de resgatar e agregar a família. Não é não? Tarzan é um rato, como é? Sei lá, todo nervosinho. Bom, então, administração pública. O que é a administração pública para nós? Lembrem, o Conselho Regional de Contabilidade é uma autarquia especial corporativa que nós existimos sustentabilidade por meio da arrecadação das anuidades da gente. Então nós temos que entender isso. O Conselho Regional de Contabilidade não é um escritório de contabilidade. Tá? Bom, autarquia, nós estamos aqui, economia mista direta e indireta, nós somos indiretos. Parceria, eu tenho que entender claramente o que é atividade e o que é projeto. Projeto, qualquer curso aí, tem um, olha, eu sou fã desse, chama-se Profoco, que é um programa de formação, é do órgão público, eu não me lembro qual, se é CGU, Controladoria. Vocês têm que entrar lá na CGU. Lá ele tem uma série de cursos de EAD, presencial, né, ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Nós somos, eu e o Idálio, e mais a Fátima, que estava aí, cadê a Fátima? Já foi? Está aí? Tá. Nós somos credenciados pela CGU em ouvidoria. E somos credenciados pela CGU em transparência. Então nós fazemos isso. Ora presencial, não temos que nos capacitar. Temos que continuar interagindo, né? Não pode mais, acabou, botou o diploma aqui, cada dia é uma coisa que nova. Bom, conjunto de operações ou projeto para produto. Você vê que ele não está falando aqui em atividade, ele está falando em produto, projeto. Tem também um aqui, acho que é no MEA, que eles fazem, produzem vassouras de piaçava. De vez em quando eles produzem vassouras, saem uns caras vendendo 20 vassouras. Vassoura, não sei se vocês já viram andando na rua, cara, né? Então, isso é uma ONG da Tijuca. Ó. Bom, aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que saber com quem eu vou falar, tá? O dirigente, quando eu falo dirigente, ele tem que estar no estatuto da OSC, Organização da Sociedade Civil. E será que ele tem poderes para decidir em nome... Ele é o canetinha é ele que autoriza, ele que vai assinar em nome da organização. O que acontece? Mudou a diretoria. Você não fez o que eles chamam due diligence, né? Diligência prévia. Diligência prévia para saber com quem você vai se relacionar. E você recebe a proposta com o nome de um que está no estatuto anterior. Foi feita a mudança, a eleição da diretoria, e você não se apercebeu desse detalhe, vai ter problemas, porque a administração já não é mais aquela. Percebe? Então, o estatuto registrado,
tá? Direitinho com o nome de quem tem poderes, com a ata de eleição da diretoria. Ele pode delegar, tá lá, aí, bom. O administrador público, ele tem competência via ato de nomeação, ele pode delegar. Normalmente você só vai falar com ele uma vez no dia de assinar. Depois você vai conversar só com o fiscal, que é o gestor. O governador pode até assinar, mas você não vai, a autoridade maior, você vai, né? Quem vai gerir a parceria, ele vai ver se você prestou a nota fiscal, a prestação de conta. Tá, Ivanildo? Vocês conhecem o Ivanildo? Ivanildo é nosso conselheiro também. Levanta, Ivanildo, para eles te ver. É um nosso conselheiro e nós temos um bom nível de relacionamento entre os conselheiros. Tá? Então a gente está sempre um ajudando o outro em benefício da própria Conselho de Contabilidade. Nós não somos competidores entre. Bom, então isso aqui, poderes de controle e fiscalização. É esse aqui que vai ficar em cima da gente. Cadê isso, cadê aquilo? Volta, devolve. Não, pode, não pode. Então eu tenho que ter um bom relacionamento com o gestor, né? Às vezes ele até ajuda a gente aqui mesmo. Nós temos a questão da fundação privada, que ela tem uma particularidade, que é com o Ministério Público, que tem que, segundo o próprio Código Civil, velará pelas fundações privadas. Então o profissional da contabilidade tem que prestar conta aqui para o Ministério Público. E eles têm lá uma série de protocolos, 68, resolução 68 e tal. Então, às vezes, o profissional da contabilidade encaminha para o Ministério Público diz, não, está inconsistente, tem que ajeitar aqui, tem que ajeitar ali. Então, entender que a função do Ministério Público é colaborativa, não é punitiva. Se fizer certo, está ótimo, tá? Agora, se não fizer certo, ele vai orientar e vai dizer que não vai validar aquilo que você apresentou para ele, né? É o controle externo, não é isso? O Ministério Público, me ajuda, conselheiro. É controle externo. Nós aqui no Conselho Regional de Contabilidade temos um órgão de controle interno no regional, mas não temos auditoria. A auditoria é lá no federal. E nós estamos subordinados a dois do controle externo. Um é a TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e agora, por conta da Código de Defesa do Usuário, que é a Ouvidoria e Transparência, nós também estamos subordinados à CGU, que é a Controladoria Geral da União, que tem unidade aqui no Rio de Janeiro, exatamente mais uma forma para você ter certeza que nós somos tratados como autarquia. Interessante, né? Bom, isso aqui tem que distinguir claramente. Isso aqui não pode confundir, porque aqui tem dinheiro. Definições. 7. Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Veja só, demanda do Estado. O Estado vai procurar no mundo da sociedade civil alguém que faça aquilo que ele está precisando. E ele vai assinar esse documento, como é que era com a OCIP, com o contrato de gestão é com a OS. Termo de parceria, termo de parceria era com a OCIP. Era com a OCIP, contrato de gestão com a OS. Né? Então, demanda do Estado, plano de trabalho para projeto, ele vai dizer como é. E manda dinheiro para você. Ele tomou a iniciativa de buscar no ambiente alguém que faça aquilo que ele está precisando. Agora, o termo de fomento não. Eu identifico uma necessidade lá na minha área e vou buscar no Estado para ele me financiar aquele projeto que eu vou apresentar. Então, uma coisa é o Estado indo a você, outra coisa é você indo ao Estado. Todos os dois casos, você recebe dinheiro para executar. Recebimento. Dentro daquela ideia da contabilidade que nós mostramos. Então, é o sentido. Ou você vai buscar, ou você vai ser fisgado. E já esse acordo de cooperação, ele não possui transferência de recursos, é um compartilhamento patrimonial. Então, eu posso obter, digamos, uma área disponibilizada pelo poder público para fazer minha academia de terceirizade. Posso ser um galpão, posso exercer minha atividade dentro de uma área disponibilizada pelo poder público. Tá?
Então ele vai fazer o que ele chama acordo de cooperação. Parceria recíproca, que se falava, até me ajuda, é mútuo, é convênio, todos os dois convergem para o mesmo interesse. Aí tudo virou convênio, mas às vezes convênio é quando os entes são públicos, né, do público para o público. Então agora, eu acho que tinha a instrução número 1 da Secretaria do Tesouro Nacional que definia bem isso. Aí qualquer coisa é convênio, mas agora não. Tem esses nomes que são vínculos específicos, tá? Que se está usando, compartilhamento patrimonial. Aí, Conselho de Política Pública está dentro da administração pública, que vai examinar a sua documentação para ver se aquilo que você está propondo, se é a Secretaria do Meio Ambiente, é a Secretaria do Meio Ambiente. Agora, como é que você pode interferir ali pela sociedade civil? Se você tem uma entidade ou mesmo uma manifestação individual, ou se você tem uma associação, você pode participar de audiência pública. Então você pode tentar uma aproximação com o Estado através da abertura que ele dá para o terceiro setor em políticas públicas. A ouvidoria é uma forma que o Estado abre as portas para você participar da gestão. Você vira co-gestor. Se eu não me engano, é aqui que tem no Ministério Público, chama sensacional, chama Cidadão Gestor. Acho que é um programa desse. O cidadão é gestor. E aqui nós temos o Observatório Social do Rio de Janeiro, onde tem o cliente oculto. O cliente oculto é aquele que finge que é usuário do setor de transporte, mas ele não vai lá porque ele está precisando de ônibus. Ele vai lá para ver se o prestador de serviço, que é concessionário, está fazendo a coisa certa. Então, isso é uma forma da sociedade civil organizada também participar da gestão do poder público. Comissão de seleção, que vai, chamamento público, não é mais aquela 8666 e tal. Então, nesse caso aqui, você vai chamamento público, vai ter o edital e tudo. Proposta com valor global, a NBC 7, que fala em conta de compensação, dado público de valor global. O valor global não é aquele que você está recebendo em cada parcela. Aquele é o financeiro. O global vai para o compensado. Se não cumprir, comissão de monitoramento e avaliação, né? E chamando comissão de monitoramento e avaliação. Então, meus amigos, na realidade, chamamento público é primo irmão da licitação 866, bens remanescentes. Se você usa e de repente acabou e tem a previsão no vínculo jurídico que você pode usar, então ele vai reverter para você na forma de doação. Mas enquanto você não tiver a propriedade, você tem o uso, mas não tem a propriedade. Então ele pode prever que vai ficar para você. E a prestação de contas, tá? Que é uma aproximação. O que é rede? Tá vendo? A rede é que a OSC a ser contratada, ela tem que ter expertise, ela tem que mostrar currículo. Ela já existe há 3, 4, 5 anos, já tem uma história. Mas as outras querem entrar no segmento, mas só tem 1 ano, 1 ano e meio. Então ela é incubada pela rede que se responsabiliza por ela. Então ela pode executar o serviço, mas com uma supervisão, um acompanhamento daquela que já é experiente no segmento, que tem expertise. Então nós chamamos isso de rede, né? Então esse que é o... Bom, e aí nós chegamos a um momento que é o que eu disse, que o terceiro setor é tudo aquilo que a gente viu desde o começo no filme. É um ambiente, é um sentimento que flui. Não adianta você querer entrar aqui pensando que vai ganhar dinheiro. Vai trabalhar, vai ter seu trabalho, pode ter seu salário, não tem problema. Né? E é bom que tenha, porque já pode remunerar dirigente até um certo ponto, não podia. Então é outra história. Mas o terceiro setor, ele é um aliado do Estado. Não é? Ele não é o Estado, mas ele recebe recursos nossos para executar projetos em benefício de nós. Né? Bom, e a contabilidade
ele é um dos pilares de sustentação da parceria, porque quem foi na Conserge, que assistiu o juiz Marcelo Bretas falando, depois também teve um colega que é do grupo da Polícia Federal, que faz rastreamento. Você assistiu a palestra dele? Sensacional, né? Então você vê que muitos procedimentos que estão sendo usados no GAECO são prerrogativas do profissional da contabilidade, em termos de apuração de patrimônio, rastreamento de cheque, valores, né, como é que está isso, como é que não está aquilo, reconciliações bancárias. Então, a contabilidade, ela tem o poder, através de suas técnicas, de evidenciar os atos de gestão dos administradores públicos. Aonde? Nas demonstrações contábeis, né? Há informações que são úteis para a tomada de decisão em todo o ambiente econômico, economia, de política pública, judiciário, para fraudes. Nós estamos com a lei anticorrupção, né? Eu comentei aqui que agora, antigamente, a lei anticorrupção só pegava uma pessoa física, quem roubava e quem recebia o roubo. Agora pega a própria pessoa jurídica. Então tem que tomar cuidado. 90 e pouco por cento do nosso mercado é de pequenos negócios, não é? Então, o profissional da contabilidade, que é o agente estratégico para evidenciação. E agora tá surgindo um fake fofoca. Fake fofoca. Vocês já até devem ter escutado que a contabilidade vai acabar. Já ouviu? 2000 já tem até data para o óbito. Isso é maravilhoso. Agora, isso é de uma maldade irresponsável de quem começa a veicular esse tipo de informação, que desagrega a família. Talvez eles não pensem a extensão do dano que causa no núcleo familiar. Por quê? Você tem, às vezes, pessoas com 20, 21, 22 anos que são estudantes de ciências contábeis e ainda não estão consolidados no mercado. Então alguém paga a mensalidade da faculdade para ele. Pode ser ele, o próprio trabalho dele, pode ser um tio, um pai, né? Ele pode receber uma mesada. E aí, ele sai da faculdade, vai para casa, na hora do jantar, chega em casa, o pai está vendo o noticiário da televisão: a contabilidade vai acabar, a contabilidade vai acabar. Aí o cara: meu filho, eu pago 10 mil reais para você e você está estudando um negócio que não tem, que é isso? Aí começa aquela briga toda. Está entendendo? Então é uma situação que a gente tem que refletir. E o Conselho Regional de Contabilidade, através do Sistema Federal de Contabilidade, tem procurado combater isso com muita energia, através de posicionamento. Eu já participei aqui de reunião do plenário, conselheira, que veio gente, Idálio, você estava, talvez que você participa, pedir desculpa pelo aquilo que a empresa tinha falado, que não corresponde à realidade. Então, combatam isso com energia. Combatam. E agora que a gente vai poder comprar revólver, solta a bala mesmo, porque... Tô brincando. Olha, tá filmando. Bom, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Com todo respeito. Agora, meus amigos, é isso. Eu penso que o Conselho Regional de Contabilidade deve viver com... A gente tem que estar junto, a gente tem que estar... Eu já estou... Mas já não penso mais nem em mim, porque eu tenho a minha neta de 6 anos, eu já estou cantando para subir mesmo, então eu já comprei até uma Bíblia para pedir desculpa. Nunca entrei na igreja, mas agora... Bom, então estou dizendo isso porque se tudo isso que a gente falou não der certo, nós podemos ir no além. E o que nós vamos encontrar no além? Então, essa é a mensagem. Um lúdico, um pouco alegre, já está ficando de noite, né? E o que eu gostaria de vocês é que entendessem que é mais uma ação do Conselho Regional de Contabilidade. Vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns, o país está de parabéns. Muito obrigado a todos e numa próxima oportunidade nós nos encontraremos.